Fala galera, meus alunos queridos, boa noite. Aqui seu professor de Geografia José Augusto e comigo A professora Rebeca. Gente, hoje a gente veio trazer um tema para vocês aqui, muito importante, infelizmente pouco debatido, muito negligenciado. Eu aposto que você nunca ouviu falar nesse termo. A gente ouve falar de refugiados, mas refugiados climáticos, você já ouviu falar? Refugiados climáticos ou refugiados ambientais, como também é citado aí por alguns autores. E queremos deixar um questionamento para vocês. O que vocês entendem por esse termo? Primeiramente, separadamente, refugiados, que vocês entendem por refúgio, que vem a ser um refúgio, uma válvula de escape, um lugar para onde ir, e climáticos. Por que o clima, por que o meio ambiente é um fator que faz as pessoas se refugiarem? Pensem um pouquinho, dá uma pausa, pensa aí. Pira. Por quê? E aí, a gente vai aprender tudo isso nessa aula de hoje. A gente vai falar sobre refugiados, sobre clima, sobre mudanças climáticas. A gente vai contar uns exemplos que às vezes a gente já até ouviu falar, mas não se ligou que a causa foi o clima, foi o ambiente em si. Então, acredito que essa aula vai ser muito rica, a gente vai aprender muita coisa nova junto. E é isso aí. Presta bastante atenção, viu? Anota tudo aí, hein? Então, para começar a falar de refugiados climáticos, a gente entendeu que seria importante ter uma base conceitual do que a gente já conhece, né? Porque muitas vezes a gente nunca ouviu falar de refugiados climáticos ou refugiados ambientais, mas de refugiados, sim, a gente já ouviu falar. Então, quem são os refugiados no geral, né? São pessoas que têm que deixar seu país de origem por conta de conflitos, por conta de guerras, perseguições políticas, quando os direitos humanos ali naquele lugar são totalmente violados e aí não é mais possível estar naquele lugar. E aí as pessoas são forçadas a abandonar suas casas, seu país, para se livrar dessas perseguições, desses conflitos, né? E aí a gente também precisa entender o que é clima. Às vezes a gente confunde clima com tempo, mas o tempo é o que está acontecendo agora e o clima até que ele seja estabelecido, leva muito tempo, muitos anos, cerca de 30 a 35 anos, para que um local tenha um clima estabelecido e definido, né? O clima, como a gente conhece hoje, o Brasil é um país tropical, isso leva tempo até ser definido. Então, esse é o clima. Então, a gente tem que falar sobre mudanças climáticas, que são, muitas das vezes, a maior causa desses refugiados precisarem sair das suas casas, dos seus países, porque as mudanças climáticas, elas são fruto da ação da natureza ou do homem, né? De certa forma, já está no plano do planeta Terra que essas mudanças ocorram, mas o nosso estilo de vida, o nosso padrão de consumo, as indústrias, tudo como a gente vive hoje, tem acelerado esses processos. Muitas coisas que a gente está vivendo e presenciando, a gente não estaria aqui mais na Terra. Levariam até milhares de anos e estão sendo antecipadas, né? Então, essas mudanças se dão de forma natural, pela força da natureza, pelo seu movimento, ou por ações como consequências do que a gente faz, do que a gente causa, né, na Terra e até na própria natureza mesmo. E aí a gente chega ao foco dessa aula, que são os refugiados climáticos. A própria ONU não tem uma definição certinha sobre isso, não tem um conceito, mas o que o direito internacional diz pra gente é que os refugiados climáticos são essas pessoas que precisam sair também dos seus lugares, das suas casas, dos seus países, devido a essas mudanças climáticas ou de catástrofes mesmo, que chegam a destruir o país, destruir as cidades, ou não necessariamente, mas que são tão impactantes que torna perigoso viver ali, que não permitem mais que as pessoas sobrevivam naquele lugar. Então, por conta do clima e dessas mudanças, as pessoas têm que deixar seus países. Galera, vamos lá. Como tá dizendo aí no nosso slide, né? Fica aí o questionamento. O que transforma uma pessoa num refugiado climático?
E, gente, eu queria que vocês frisassem muito bem na cabeça de vocês o termo transforma. Porque, a priori, é muito importante a gente ter em mente que ninguém se submete a essa posição por vontade própria. Para falar a verdade, o refugiado climático, o refugiado ambiental, ele é o que é mais pego de surpresa, assim, se a gente parar para pensar. Porque, às vezes, quem se refugia por questões econômicas, para buscar um emprego melhor, uma vida melhor no sentido profissional, ela sabe que quando ela quiser, ela pode voltar para o seu país de origem, sua família estará ali, sua casa estará ali, certo? Agora, já o refugiado climático, ele tem que sair, assim, às pressas, às vezes o desastre natural leva a casa, entendeu? Então, assim, ninguém se submete a isso por vontade própria. Agora, já nesse próximo slide, a gente vai falar um pouco das ações naturais e das ações antrópicas. Ações antrópicas que são causadas pelo homem, né? Dentro das ações naturais, a gente pode citar tsunami, terremoto, deslizamento de terra, enchente, erupção vulcânica, dentre outros. E aqui fica um ponto importante a se salientar, que eu quero que vocês grudem na cabeça de vocês, que é o seguinte: professor, todo refugiado ambiental, ele já tem uma vulnerabilidade anterior em algum outro âmbito da vida dele? E eu respondo para vocês que sim, tá? Para a pessoa ser um refugiado ambiental, primeiro ela tem que ser vulnerável socioeconomicamente, a parcela dela social na sociedade não é muito boa, a condição econômica dela não é muito boa. Então você pensa, poxa, não tem um subsídio governamental, não tem uma condição financeira muito boa. Chegou um terremoto aqui, bicho, no país que eu moro, é a minha vida em risco, é a minha vida em jogo e eu vou ter que me refugiar, tá? Então, assim, é muito importante salientar isso. Os refugiados ambientais, eles existem sim, é uma causa que deve ter mais olhar social, governamental, etc. Mas é muito importante dizer também que a ação da natureza, por si só, ela só vem trazer esse efeito de checkmate na vida do refugiado quando ele já é vulnerável economicamente, socialmente, tá? E além das ações naturais, a gente tem também as ações antrópicas, que são a mudança climática, a falta de saneamento básico, a má administração do lixo, a acidificação do oceano, tá? Então aí você pensa, por exemplo, um pescador de uma zona costeira, sabe? Poxa, tantas empresas ali soltando dejetos nos afluentes que caem naquele mar. Você acaba com aquele ecossistema marinho. O peixe que vivia ali outrora, ou ele morre ou ele migra, entendeu? Então pensa no pescador ali da vila que dependia daquilo para viver, sabe? Então é o que tá aqui no nosso slide agora, ó. Perda dos meios de subsistência, tá? Dentre outras coisas, doença em potencial por conta da acidez, por conta de todos os dejetos de lixo que são lançados no mar, risco de vida por conta disso também, e sem contar com a desumanidade, né, gente? Essa maleficência, como a gente colocou aí no nosso slide. Beleza? E agora, nossa professora Rebeca continuará. Então, além de tudo isso que nosso professor explicou pra gente, a gente precisa lembrar que já é muito difícil deixar seu país, mas as dificuldades só aumentam quando ele precisa buscar um lugar, uma chegada, um destino, né? Porque não são muitos países que aceitam receber esses refugiados, tanto pelo próprio governo, tanto pelos moradores ali daquele lugar, acreditarem que os refugiados são como um peso para aquela cidade, para aquele país, que vão trazer mais pobreza, vão trazer periculosidade que às vezes não tinha, ou vai ser mais gasto público para lidar com essas pessoas. E apesar de parecer um absurdo, isso é muito real. Muita gente não coloca os direitos humanos acima do seu próprio bem. Então, eles já encontram essa dificuldade de achar para onde ir. E uma vez que eles acham, eles colocam ali suas famílias, suas vidas, sua sobrevivência, e eles se deparam com falta de emprego, às vezes se submetem ao trabalho escravo, né? Às vezes é a única alternativa que eles encontram. Eles não têm onde morar muitas vezes, o governo às vezes não está interessado em abrigar essas pessoas, porque eles querem que eles saiam dali logo, não querem dar essa dignidade, né? Para que a pessoa não se instale ali naquele país. Eles sofrem muito preconceito e xenofobia, né? Além da dificuldade na comunicação, principalmente quando é de países assim,
que não falam a mesma língua, eles sofrem muito para se comunicar, e a gente sabe o poder da comunicação, a gente sabe a importância, né? Então, tem ainda essa barreira, e além de tudo, como resultado disso tudo, eles ficam com fome, não tem casa, não tem emprego, não tem como viver Amparo bem. no geral, né? Exatamente. É uma falta de amparo no geral, tanto da população, civis normais, quanto do governo, muitas vezes. Então, foi como ela falou, questão de xenofobia, a dificuldade na comunicação por conta dessa mudança idiomática. E para pensar esse tema, baseado em casos que a gente conhece, em histórias que a gente ouviu, acredito que você se lembre do que aconteceu em 2010, lá no Haiti. Foi um terremoto, assim, que devastou o país, principalmente a sua capital. O mundo se mobilizou para ajudar e auxiliar esse país. O Brasil foi um dos principais países a ofertar ajuda humanitária. Muitos soldados, médicos, tudo, foram dar esse suporte lá. E o terremoto, ele é um encontro de placas tectônicas. Então, é uma ação da própria natureza. Infelizmente, não tem nada que a gente possa fazer para mudar esses acontecimentos e não tem como prever também. E o pior foi que lá no Haiti aconteceram 3 terremotos em sequência. Então, realmente foi assim, devastador. Foi um intervalo muito curto de tempo. Muitas pessoas morreram depois do primeiro terremoto, porque não deu tempo mesmo de fugir daquela situação. E aí foram mais de 100 mil mortos. Alguns portais de notícia colocam que são mais de 300 mil mortos. É muita gente. 250 mil pessoas ficaram feridas e 1 milhão de habitantes ficaram desabrigados. Então, quando a gente pensa nessas catástrofes, a gente tem que entender que os seus efeitos são sentidos também a longo prazo, não é ali só naquele momento. 1 milhão de pessoas ficaram sem ter onde morar, e o Haiti já é um país pobre, né, como o nosso professor explicou pra gente. Os lugares que já são vulneráveis tendem a demorar muito a se reconstruir. Na verdade, às vezes nem conseguem, né? E aí faltou alimento, faltou água, faltou remédio. E realmente se tornou impossível que todos aqueles que felizmente sobreviveram continuassem ali no seu país. Galera, nossa querida professora Rebeca deu um exemplo aí mundialmente famoso pra gente, né? Que foi o terremoto haitiano. E agora, nosso próximo e último slide vai retratar um pouco da escala nacional. E para falar disso, a gente vai falar da conhecida Grande Seca, ou a seca do Nordeste brasileiro, né? Que foi um fenômeno assim devastador, assustador, todos os adjetivos possíveis para essa anomalia climática aí, né? Que foi uma calamidade que gerou ali no nosso sertão 3 anos de estiagem, 3 anos sem chuva, 3 anos numa seca total, sabe? Isso gerou mortes, assim, catastróficas, num nível catastrófico mesmo, entre 400 mil a 500 mil pessoas, fora os rebanhos de gados, né? Diversas outras espécies de animais também, que vieram a óbito por conta da falta de alimento, da falta de água, o calor excessivo, né, que foi gerado por essa anomalia climática. E aí, quando a gente quer trazer isso para o âmbito dos refugiados, dos migrantes, né, que tem como motivação causas ambientais, a gente pode citar aqui dos que não morreram, que povoavam ali o sertão, porque assim, o sertão ficou despovoado. O sertão ficou vazio. Ou as vidas foram ceifadas, ou eles se refugiaram, buscaram se abrigar em outros estados, né? Que no caso foi a grande maioria para a Amazônia, cerca de 120 mil migraram para a Amazônia, enquanto 68 mil se dispersaram em outros estados brasileiros. Como essa seca ela aconteceu no período imperial, ainda aqui no Brasil, aqui a gente trata como província, né? Então a província mais afetada foi a província do Ceará, deixando diversas famílias desabrigadas, com entes queridos
mortos, sem meios de subsistência mesmo, como tá escrito ali no nosso slide. E esse evento, o que tenta se explicar desse evento atualmente, os estudiosos da área de climatologia, é que isso tá associado ao fenômeno do El Niño, né? Mas o que acontece, o que a gente tem que parar para pensar, que eu já falei e quero bater nessa tecla, é que apesar de ter sido um fenômeno natural que a gente não tem controle, o que a gente poderia controlar seria o quê? Seriam ações públicas, seriam ações governamentais, um subsídio ali, entendeu? Para aquelas famílias, para aquele povo que passava por isso naquele momento. Então isso é muito importante a gente abrir nossos olhos. E aí, gente, o exemplo do nosso sertão brasileiro, o exemplo do terremoto haitiano, tudo isso que foi falado, vocês já sabiam disso? A gente quer finalizar essa aula sabendo que vocês entraram de uma forma e saíram de outra, sabendo ter um viés crítico acerca do tema. E a gente quer ainda ressaltar que às vezes a gente pode pensar que se preocupar com as mudanças climáticas é uma coisa para gerações muito futuras, mas não, a gente já está vivendo isso. E pode parecer muito distante a necessidade de se refugiar, mas como a gente viu, aqui no nosso próprio país, a gente já tem essa realidade, já experimentou disso. Então vamos estar mais conscientes, vamos estar mais atentos a esse assunto, vamos dar voz a esse povo que tem sofrido, tanto aqui no Brasil como em todos os outros países, e acredito que quanto mais gente falar sobre isso, tomar essa consciência, a realidade desses povos, né, que necessitam desse suporte, dessa ajuda, pode mudar. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Eu espero que vocês tenham saído daqui enriquecidos com esse conteúdo. Eu, como professor, e a nossa querida amiga Rebeca também como professora, agradece bastante pela atenção. E é isso. Tudo de bom. Até a próxima aula.